Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Nesta segunda-feira, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os pivetes de aço que está representando o Bahia na seleção brasileira sub-17. Vamos falar também sobre o mercado de transferências, trazer um giro de informação, coisas que interessam a gente, torcedor do Bahia, além, claro, de trazer uma ótima notícia em relação à partida de domingo contra a equipe do Red Bull Bragantino na Arena Fonte Nova. Então já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não foi inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui. Meu nome é José Victor, eu sou o produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre a próxima partida do Bahia no próximo domingo contra a equipe do Red Bull Bragantino, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova. O meia John, destaque do time do Bragantino, tomou o terceiro cartão amarelo na última partida da equipe contra o Vasco e não vai enfrentar o Bahia, nem vai viajar para Salvador, vai ficar lá em Bragança Paulista. Uma ótima notícia porque o jogador tá fora e não é por lesão, e é um jogador importante do time do Bragantino, então é importante a gente ter jogadores, né, da equipe adversária fora por suspensão, enfim, jogadores que possam desequilibrar. O John é uma peça fundamental, ou era uma peça fundamental do time do Fernando Seabra, até então treinador do Bragantino. Como eu informei no vídeo de ontem, ele acabou sendo demitido pela diretoria da equipe paulista depois da derrota para o Vasco. O Bragantino tomou 3-0, jogando muito mal. Eu trouxe até um retrospecto assim muito negativo do time nas últimas partidas, somando todas as competições. São nas últimas 19 partidas, né, são 2 vitórias apenas, ou seja, é um número muito baixo, várias derrotas consecutivas. Estava praticamente sustentável segurar o trabalho do Fernando Seabra, e o John, que era um dos destaques dessa equipe do Bragantino, né, um dos principais jogadores, tomou o terceiro cartão amarelo e está fora. Falando agora dos pivetes de aço, Del, Juan Pablo e também Arthur Jampa, que estão concentrados lá na Granja Comari, treinando junto com a seleção brasileira sub-17, se preparando para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que vai acontecer em novembro lá no Catar. Os 3 jogadores estão sendo muito bem avaliados, né, pelo treinador da seleção de base, os 3 inclusive, não sei no caso do Arthur Jampa, mas Del e Juan Pablo são peças fundamentais, são jogadores que se esperam, né, que sejam titulares na competição, e estou torcendo muito também para o Arthur Jampa conseguir essa titularidade, mostrar que está pronto nos treinamentos nessa semana, né, que eles estão tendo. Já vão viajar para o Catar daqui a pouquinho, para poder já estar lá no país, né, e se preparar de fato para a disputa da Copa do Mundo. O Brasil que não vem tendo boas atuações nas Copas de base dos últimos tempos, até do profissional também, para falar a verdade, mas é torcer para que eles consigam fazer a diferença e para que a gente tenha nossos jogadores brilhando no Mundial. Assim, vai atrair a atenção de todo mundo. Podem ter certeza que se o Del, o Juan Pablo arrebentarem, vários clubes europeus vão bater na porta do Bahia perguntando assim, ó, quem é esse cara? Eu quero saber mais, quero informações, quero valores na mesa para poder negociar. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. O Juan Pablo, que é um jogador fantástico, assim, tem ótimas características para a idade que ele tem. A mesma coisa o Del também, né, que tem pouca idade, mas também já tem muita qualidade e despertando interesse de vários clubes do futebol europeu. Falando com vocês agora, meu povo, sobre uma informação importante, né, muita gente preocupado com a questão do gramado da Arena Fonte Nova para o jogo de domingo. Eu recebi algumas imagens, né, eu não vou colocar aqui na tela por conta da minha fonte, mas recebi algumas imagens aqui do gramado em situação mais ou menos precária, assim, precária não, mas assim, bem queimado, né, naquele modo como a gente fala. Isso não interfere na qualidade da bola rolar, segundo pessoas que estudam ali o gramado e tal, que estão acompanhando de perto, porém é preocupante, né, porque a gente tem um gramado que tem ali a grama queimada, um gramado que pode estar irregular em algumas partes, como o próprio Rogério disse em algumas coletivas, né, não pode ter um deslizamento, né, por conta do gramado, porque o gramado ele foi colocado em várias placas, assim, né, jogando para frente tal a máquina, então às vezes pode ter um desnível de uma placa para outra, e isso atrapalha às vezes, porque a bola aqui, que eu não sei se vocês perceberam no jogo contra o Grêmio, mas a bola estava muito viva em algumas áreas do campo, justamente por conta dessas faixas, né, das placas que foram instaladas no gramado da Fonte Nova. Isso leva tempo para que diminua, o gramado também é cortado e tal, para que a gente consiga ter uma qualidade maior com a bola rolando, e é torcer para que contra esse jogo do Bragantino a gente consiga ter de fato essa qualidade no gramado com a bola rolando, para que a gente consiga conquistar os 3 pontos que vão ser de suma importância para a gente na sequência do Campeonato Brasileiro. Vocês sabem, né, que assim, o Bahia
dos pontos conquistados em casa, dos pontos conquistados fora, de todos os times da Série A, o Bahia tem a maior diferença entre os pontos conquistados dentro e fora de casa. Se eu não me engano, são 23 pontos de diferença. O Bahia tem 5 a mais em relação ao 19º, por exemplo. É uma campanha muito ruim jogando fora de casa e uma campanha muito boa como mandante. Se o Bahia conseguisse equilibrar isso, né, ter uma campanha melhor como visitante, a gente estava brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas faltou qualidade, faltou acreditar, faltou concentração e muitos jogos fora de casa para que a gente conseguisse chegar nessa condição de algo a mais no Campeonato Brasileiro, faltando apenas 8 rodadas para o final. Falando agora sobre o mercado de transferências, informação sobre o meia Tassiano, ex-Bahia, que pelo Santos lá está dando prejuízo. Informação de vários jornalistas e setoristas da equipe santista dão conta de que o Tassiano deve ser negociado ao final da temporada. A diretoria do Peixe está muito insatisfeita com o rendimento dele dentro do campo e também existe uma frustração interna por conta do investimento que foi feito para a contratação dele no início da temporada. Lembrando que o Santos pagou cerca de 32 milhões de reais para contratar o Tassiano e ele sequer vem conseguindo ajudar o time dentro de campo, não está sendo titular, não consegue ter tantos minutos assim e apresentando um futebol bem abaixo. O Rogério conseguiu transformar o Tassiano em um dos principais jogadores do futebol brasileiro em 2024. E eu não estou falando isso aqui apenas pela performance, estou falando pelos números que ele teve. Um dos artilheiros do Bahia na temporada, um dos jogadores que mais desarmaram, um dos atacantes, porque ele jogou de atacante na temporada de 2024, e um jogador também que contribuiu com muitas assistências, né? E nessa temporada de 2025, no Santos, não conseguiu ter o mesmo rendimento. Eu acho que o Rogério conseguiu, na verdade, assim, a gente critica o Rogério, mas para elogiar, para algo que ele fez de bom, eu também não sou hipócrita aqui e falo também. Eu acho que o Rogério conseguiu transformar o Tassiano em um jogador que ele talvez não era. Eu acho que o Tassiano estava rendendo muito mais acima do que era esperado aqui no Bahia e quando foi para o Santos, né, o Santos acabou se enganando com o futebol que ele apresentou na temporada de 2024, porque o Tassiano é esse jogador, assim, um jogador comum, um jogador que não vale 32 milhões de reais, mas o Santos fez essa contratação, esse investimento na expectativa de que algo fosse acontecer, render e tal, junto com a volta também do Neymar, mas a verdade é que ele não conseguiu nem sequer corresponder com as expectativas. E falando também sobre um outro jogador que esteve muito próximo de ser reforço do Bahia na janela de transferências do meio do ano passado, eu tô falando do Carlos Vinícius, jogador que atuava no Fulham da Inglaterra e que agora está jogando no Grêmio aqui no Brasil. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro desde que ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Grêmio. Inclusive na última rodada contra o Juventude, ele marcou um hat-trick. Já são 6 gols anotados desde a sua chegada, ele chegou no meio do ano na equipe do Grêmio. Um jogador assim que eu gosto muito, admiro e existindo, né, a discussão, muita gente até comentando lá no grupo, e aí, William José ou Carlos Vinícius, qual jogador conseguiria se adaptar melhor no esquema do Rogério? Qual jogador para a temporada de 2026? Qual é melhor? Eu confesso para vocês que eu fico com o William José, não é pela fase, é porque eu sempre acreditei mesmo, e se você olhar vários vídeos meus aqui antigos, eu sempre falei da qualidade que tinha ele. Eu acompanhei o William José no futebol europeu, eu sei do que eu tava falando, essa parte técnica que muita gente se impressiona, eu já conhecia, e aqui no Bahia ele tá conseguindo jogar assim entre linhas, né? Coisa que ele não fazia muito lá na Europa. Ele tá conseguindo baixar bastante, assim, mais do que ele baixava no velho continente, tá conseguindo jogar às vezes quase de um quarto homem no meio de campo, e um jogador que tá contribuindo muito com assistências, com gol, com boa performance também nos últimos jogos. Eu fico com o William José, mas também gosto muito do Carlos Vinícius e também seria uma ótima contratação caso o Bahia fizesse naquele período do meio do ano passado. Acabou não dando certo, o Bahia não trouxe nenhum outro centroavante além do Lúcio Rodrigues, seguiu sua vida. O Carlos Vinícius também seguiu sua vida lá no futebol europeu, o contrato dele se encerrou com o Fulham, ele não estava bem, veio para o Grêmio e conseguiu render tudo aquilo que se esperava dele no futebol brasileiro. E ele já teve também, né, muito próximo de assinar com o Palmeiras, o Corinthians também já teve interessado, o Bahia chegou muito próximo também, mas nenhuma dessas 3 equipes conseguiu de fato o acordo com o jogador. E agora no Grêmio ele vai correspondendo às expectativas, marcando 6 gols até então, desde a sua chegada, desde que ele marcou seu primeiro gol, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Conta somente os gols marcados a partir do primeiro gol que ele fez no Campeonato Brasileiro. Aí, de todos os gols pra cá, ele é o artilheiro do campeonato, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei aqui no vídeo, não se esquece de comentar aqui abaixo a tua opinião sobre os assuntos que a gente comentar no vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil aqui. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.